Linda da nossa querida Maçonaria Universal, seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse irmão e amigo que vos fala é Jair Gomes. Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Meus irmãos, nada de nós terminarmos o ano de 2020 aí com um vídeo com o título Vamos Ser Tolerantes, né? E lutarmos contra a intolerância, contra a ignorância. É isso que de fato nos faz sermos diferentes num mundo tão igual, digamos assim, né? Num mundo tão intolerante, né? E o maçom se levanta contra a intolerância, né? E busca sermos todos tolerantes. E eu não poderia deixar aqui, claro, que eu não posso deixar, não me permitir sair da minha temática, que é fazer com que os irmãos maçons dessa universalidade maçônica desperte o conhecimento, porque o verdadeiro educador não é aquele que educa o seu educando, mas aquele que desperta o conhecimento inerente no seu educando. E aqui é o que a gente faz. Eu tento fazer com que você desperte algo que está latente dentro de você, que está potencialmente dentro de você. E eu nos deparamos agora nesse finalzinho de 2020 com algumas leis, alguma renovação de um contrato social de uma potência aqui do estado de Ceará, a qual vem agora, se eu não me engano, uns 10 artigos que faz com que o maçom se obrigue, é a obrigação do maçom a cumprir algumas regras, alguns quesitos éticos que ali serão aplicados, está sendo aplicado. E um dos que me chamou a atenção é logo o primeiro artigo, né, que é o 380, se eu não me engano, que diz que o maçom está proibido, está obrigado a não se tornar um estúpido ateu e um libertino irreligioso. Esse texto, né, esse artigo foi plagiado de James Anderson. James Anderson, quando ele foi convocado para formular a Constituição da nova potência surgindo ali no ano de 1717, aqui a Grande Loja de Londres, o James Anderson vivia num conflito religioso onde a predominância era a Igreja Católica e logo estava emergindo o protestantismo, né? O protestantismo, né? Então, Anderson vivia ali um meio religioso, né? E para Anderson, seria uma estupidez que as pessoas não acreditassem em uma divindade, não acreditassem no Deus cristão. E Anderson, imbuído por essa emoção, né, por esse meio, ele faz um artigo que hoje, atualmente, é um artigo totalmente intolerante. É inaceitável um maçom de hoje obrigar ou pedir que o indivíduo não exerça seu direito, mesmo ele sendo maçom. Vamos já chegar nesse ponto aí, mesmo ele sendo maçom. Então Anderson disse que o cara não deveria ser um estúpido ateu. Um estúpido. Você sabe a força da palavra estúpida? Estupidez? Você está chamando o cara, você está sendo um cara intolerante. Você está dizendo que o cara é estúpido, o cara é insignificante, o cara ou seja, é uma questão altamente intolerante. Como você quer que eu seja tolerante e você me faz ser intolerante em relação à crença de um indivíduo? Se o indivíduo quer ser ateu, o problema é dele. É como disse o grande iluminista Voltaire. Se Voltaire tivesse vivendo hoje na atualidade, ele estava se remoendo ali, ou seja, ele estava doido para falar. Ele estava nas mídias sociais, como eu estou aqui, a externar o meu pensamento. Voltaire disse, mesmo eu, abre aspas, olha, mesmo eu, não concordando com nada que você diz, com nada que você acredita, mas eu dou a minha própria vida pelo direito de você falar, de você ser o que você é, fecha aspas. Isso que é tolerância. Mesmo eu discordando que o cara seja ateu, mas eu não vou usar tal definição, chamá-lo de estúpido. É um direito do cara ser o que ele é. Eu tenho que respeitar as crenças do indivíduo, tenho que respeitar a crença do macumbeiro, do espírita, do budista, do candomblessista,
do evangélico, do católico. Quer dizer que estúpido é só o ateu. Não existe maçom estúpido. Não existe candomblessista estúpido, evangélicos estúpido. O estúpido é o ateu. Então foi uma definição de Anderson muito pobre mesmo, que hoje foi plagiada em pleno século XXI por uma potência maçônica. Que o maçom, é obrigado o maçom não ser um estúpido ateu. Agora, peraí, como é que eu vou conversar com um cara que se declarou ateu, como é o Leandro Carnal, um dos maiores historiadores da atualidade, cara altamente inteligente, e aí o cara se declara estúpido por ele ser ateu? Ele diz, eu sou ateu, então ele é estúpido. Na visão do maçom, dessa potência a qual criou essas leis, esse cara é estúpido. Estúpido não seria eu, na minha vacuidade? Um cara então cheio de horizontalidade, amando as pessoas, mas se define como ateu, então ele é estúpido. Então eu vejo que essa definição de Anderson, ela não cai mais aqui, não é atualizada, aonde a gente vive uma era cósmica, no pleno século XXI, vivemos aí a luta contra o racismo, né? Vivemos não só a maçonaria, mas quase todo o Estado de Direito. Vivemos no Estado laico, onde todos os seus cidadãos podem expressar aquilo que acredita, pode expressar as suas crenças. O ateu, ele tem que viver livre, mas o maçom não pode ser um estúpido ateu. Quer dizer que o ateu é estúpido. Oh, meus irmãos, isso é intolerância. Reflita. Eu já vi situações, por o cara se declarar agnóstico, ele não tem uma convivência com os maçons. O cara se declarar ateu, dentro desse artigo, ele não vai ficar à vontade em meio aos maçons. Porque se ele o ateu lê um artigo desse, ele vai dizer assim, rapaz, eu não vou ter no meio dos maçons, porque para os maçons eu sou estúpido. Olha aí, meu irmão, então quem é intolerante? Quem é estúpido? Seria o ateu? Ou seria nós outros? Por fazermos vigorar essa lei tão estúpida. Te amo sem te conhecer. Um Feliz Natal. Reveja, ainda estamos numa pandemia, viu, meus amigos? Vamos aí procurar fazer festas familiares, né? Com todos os números, mas com todos os cuidados, né? Desejo a você um ano de 2021 com muita felicidade, muita paz, muita luz. E fique aí na expectativa que em 2021 a gente vem aí com grandes novidades no canal Vamos Viver Maçonaria e grandes revelações, viu? E grandes revelações. Vamos lá, te amo sem te conhecer. Diga aí do seu lado aí que você não me conhece pessoalmente, diga aí, olhando nos meus olhos também, diga aí que me ama sem me conhecer. Beijo.